corações. Então, nós vamos falar assim: Pastor Rafael, estenda a mão para cá, vai. Pastor Rafael, o senhor está na liberdade de ministrar a palavra de Deus. Fale o que Deus mandar. É contigo. Deus abençoe. Aleluia. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Olha para o teu irmão e diga assim: da glória a Deus aqui é de graça e é pela graça. Não, diga para o teu irmão, diga assim: da glória a Deus aqui é de graça e é pela graça. Aleluia. Meus irmãos, sem muitas delongas, abra comigo as nossas Bíblias no livro do profeta Daniel, capítulo 5, versículo 13. Livro do profeta Daniel, capítulo 5, versículo 13. Quando você encontra, eu quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Carlos Milton Moraes, sempre elegante, bonito, que Deus o conserve assim. Também louvar a Deus pela vida do pastor Jonathan, em nome de toda a diretoria, todos os obreiros, pastores. Me ajude aí em oração, doutor Gevité, interceda para que Deus use de misericórdia uma vez mais. Todos encontraram? Daniel, capítulo 5, versículo 13, diz assim: Então Daniel foi introduzido à presença do rei, e falou o rei e disse a Daniel: És tu aquele, diga comigo, és tu aquele. Não, para melhorar, para tu começar a entrar no clima da mensagem. Olha para o teu irmão e diga assim: és tu aquele dos cativos de Judá que o rei meu pai trouxe de Judá? Se assente, glorificando ao Senhor. Amados, é verdade que para entendermos a preciosidade desse texto, é necessário voltarmos algumas páginas da Bíblia Sagrada e alguns anos na história, e vermos quando Deus escolhe o povo de Israel para ser o seu representante legal. O interessante é que a Bíblia vai dizer que após o povo haver rejeitado Samuel, o primeiro rei de Israel vai ser constituído, por nome Saul. Saul, que era filho de Quis, que era dono de muitas jumentas. Saul, que até começou muito bem, 2 anos, fazendo tudo que era reto diante dos olhos do Senhor. Porém, 38 anos fora da presença de Deus, ao ponto do próprio Deus olhar para o profeta Samuel e dizer: Samuel, até quando tu terás pena de Saul ou dó de Saul, havendo eu o rejeitado para que não reine mais sobre Israel? Só que após Deus rejeitar a Saul, a Bíblia vai dizer que Deus vai escolher o jovem Davi cuidando de ovelhas. Quando eu pensava nessa mensagem, pastor Carlos, Deus colocara algo muito interessante ao meu coração. O primeiro rei de Israel, ele era tocador de jumento. Eu não sei se alguém já lidou com animais aqui, em especial jumento. Alguém já mexeu com jumento aqui? Deixa eu ver. Não? Com burro? Com burro? Irmão, o burro, quando ele empaca, tu pode chegar e ataca nele do jeito que for, continua empacado. Só que tem um negócio: Saul, ele era tocador de jumenta, e tocador de jumenta não vai dar certo na obra de Deus. Por quê? Porque não dá conta de liderar, porque o tocador de jumento vai atrás e pau.
E quanto mais bate, mais o jumento empaca. Só que aí Deus vai escolher Davi. E aí, pastor Carlos, eu aprendo e vejo na vida do senhor que o pastor de ovelha, Davi era pastor de ovelha, e o pastor de ovelha, ele não vai atrás. O pastor de ovelha, ele vai na frente. E a Bíblia vai dizer que a ovelha ouve a voz do seu pastor e ouve a voz do seu pastor e segue. Sabe o que me alegra? Nós temos pastor de ovelha nessa igreja. Não tem tocador de jumento. Continua, pastor Carlos, indo na frente, com a sua voz conduzindo, que as ovelhas vão seguir os seus passos. Davi, ele reina por aproximadamente 40 anos. Após Davi, quem vai suceder é Salomão, filho de Davi. Só que Salomão despreza alguns preceitos do Senhor, e o Senhor vai dizer: Salomão, eu poderia rasgar o reino de ti, mas tem um negócio: por amor a Davi, o teu pai, eu não vou rasgar de ti, não, mas do teu filho. Então o reino de Israel unido, ele dura aproximadamente 120 anos. Quantos anos? 40 anos Saul, 40 anos Davi, 40 anos Salomão. Só que quando Roboão, filho de Salomão, assume, o reino de Israel agora vai ser dividido. Como eu já aprendi aqui na ministração do nosso pastor, um exilado que estava no Egito, por nome Jeroboão, vem e leva consigo 10 tribos, que vão para o reino norte, que tinha por capital Samaria. 2 tribos ficam no reino sul, onde tinha por capital Jerusalém, aonde estava o templo do Senhor, aquele templo que Deus havia falado que toda oração feita naquele lugar ele iria ouvir. Só que tem algo interessante, que Jeroboão, quando ele assume, irmão Inter, ele diz: se o povo continuar indo para Jerusalém para adorar, eu vou perder o povo. Ele vai usar de estratégia, pastor Valdinez, e a estratégia dele é muito simples. A estratégia de Jeroboão é: tu não precisa ir para o templo para congregar, tu não precisa sair da tua casa, não deslocar para o templo. Eu vou melhorar esse negócio. A Bíblia diz que ele pega 2 bezerros de ouro e coloca um em Dan e outro em Berseba, e ele começa a pregoar o seguinte: não precisa descer ao templo para congregar, tu congrega aí mesmo. Pastor, o que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo que esse pecado é tão terrível que permeia até os nossos dias. Existe um movimento no Brasil chamado movimento dos desigrejados, um dos movimentos que mais cresce, onde que apregou dizendo: você não precisa ir para o templo para adorar, tu não precisa sair da tua casa para adorar, tu não. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Há um tempo atrás o irmão chegou e disse assim: pastor Rafael, eu não preciso de igreja ou de ir para a igreja para congregar, eu sou igreja. Eu disse: você é mentiroso. Aí ele ficou bravo, pastor, porque ele diz assim: eu sou igreja. Eu disse: me mostra na Bíblia que tu é igreja. Ele diz: não, eu sou igreja. Eu digo: tu não é igreja, deixa de conversa. Ele olhou para mim e disse: eu não sou igreja. Eu disse: tu não é. Você só é igreja quando você está ligado a um grupo de membros que forma o corpo de Cristo. Nós somos igreja porque nós estamos ligados em um corpo, e não é qualquer corpo, é o corpo de Cristo. Então nós somos igreja porque nós estamos ligados nele. Aí ele ficou meio pensativo, aí eu invoquei, né? Todo baixinho invocado. Eu disse: tem mais. Todo membro desligado do corpo morre e apodrece. Se tu está desligado do corpo, volta ligeiro. Por quê, pastor? Porque, eu disse para ele: pega esse dedinho menor seu, arranca do corpo e coloca do lado. Vai acontecer o que com ele? Ele disse: vai morrer. Eu digo: é por isso que tu está morrendo, porque tu só tem vida ligado no corpo de Cristo. E a mensagem de Jeroboão é:
Não desça para Jerusalém para adorar. Adora aí mesmo. Tu não precisa de pastor. Tu não precisa de líder. Só que o Reino Sul ainda permaneceu. E a Bíblia vai dizer que o Reino Norte é invadido, é destruído. Há uma miscigenação de raças. Só que o Reino Sul permanece. Só que a Bíblia vai dizer que eles também fazem o que era mal diante dos olhos do Senhor. Viram as costas para o Senhor, para os preceitos do Senhor. E aproximadamente em 1597 antes de Cristo, um rei por nome Nabucodonosor, rei do maior império da época, vai invadir Jerusalém, vai invadir o Reino Sul e vai devastar todo o Reino Sul, vai destruir o templo, vai pegar então alguns jovens que pertenciam a famílias reais e vão levar cativo para a sua pátria por nome Babilônia. Pegam então alguns jovens e levam para Babilônia. E aqui eu começo a ministrar. A primeira estratégia que Nabucodonosor utilizava era: tira da sua pátria, traga para Babilônia, porque na Babilônia vai se corromper. Trazendo para Babilônia vai corromper. Só que o que me alegra é que eu não sei se alguém vai entender isso aqui. Não somos daqui. Não estamos na nossa pátria. Mas nós permanecemos ainda. O nosso lugar é a eternidade. Fomos tirados da nossa pátria, porém permanecemos. Só que Nabucodonosor não desiste. Ele tira da pátria e trazendo para Babilônia, ele vai, a primeira coisa que ele vai fazer é mudar o nome daqueles jovens. E tu quer ver como que funciona? Qual é o nome dos 3 amigos de Daniel? Quem se arrisca a dizer? Qual é o nome dos 3 amigos de Daniel? Observou como que o Império Babilônia acerta? Porque a maioria conhece o nome de Mesaque, Sadraque e Abednego, porém esse nunca foi o nome deles. Mas Nabucodonosor dizia: tira o nome de Misael, de Azarias e Ananias e coloca Mesaque, Sadraque e Abednego, e no nome de Daniel coloque Beltesazar. Por quê? Porque o nome fala da minha identidade. O que Nabucodonosor estava dizendo é: muda a identidade deles, porque mudando a identidade eles vão se corromper. Tira o nome que era adoração ao único Deus e coloca o nome de adoração a um Deus pagão. Eu vou falar depois, o pastor me leva ali na salinha e puxa a minha orelha. Mas no século 21 a igreja pode até modernizar, mas ela não pode mundanizar. Existem princípios, existe uma identidade nessa igreja que nós não podemos perder. Ei, ainda nós somos a Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, uma igreja que foi gerada no meio do batismo com o Espírito Santo, no meio do fogo. Nós estamos no meio da unção, meu irmão. E eu não entendo como nós estamos num mês que nós estamos falando acerca de unção, e tem pessoas que vêm para o culto e já não sabem mais nem o que é. Tu pergunta para ele: tu é pentecostal? Ele diz: eu já nem sei mais se eu sou pentecostal. Não, pentecostal, deixa eu te dizer uma coisa: nós temos uma identidade, nós somos uma igreja reconhecida pela unção e pelo mover do Espírito. Pastor, mas o negócio agora é mais light.
até agora colocar uma parede escura, apagar a luz, tem nada contra isso. Mas eu vou dizer uma coisa: nós temos uma identidade, e a identidade somos pentecostal. E sabe por que nós somos pentecostal? Porque ainda preservamos a línguas estranhas no meio da igreja, ainda preservamos a unção, a graça, o dom do Espírito. Nós não podemos negociar isso. Pastor, eu queria ouvir alguma coisa mais light. Tu tem que ir no psicólogo. Aqui eu estou como profeta. Nabucodonosor dizia: tira a identidade dele, muda a identidade deles, muda o nome, porque mudando o nome mudou a identidade. Ei, hoje os glória a Deus é assim, glória a Deus. Eu gosto de ouvir o pastor Carlos orar. Você entra na porta ali, tu já está escutando a oração do pastor Carlos, rapaz. Pastor, mas eu tenho vergonha. Olha para o teu irmão e diga assim: qual é a sua identidade? Qual é a sua identidade? Nabucodonosor dizia: mude o nome deles, tire a identidade deles. A segunda coisa que Nabucodonosor fazia era mudar a alimentação deles. Dizia: a partir de agora, vai comer o banquete do rei. Só que o que me alegra, e aqui tem, que a Bíblia vai dizer que Daniel assentou-se no seu coração a não se contaminar com os manjares do rei. Ei, a única fonte ainda é a palavra de Deus. O alimento necessário que conservou e sustenta a igreja ainda é a palavra de Deus. Ei, não precisamos de coisas para atrair. Não, nós precisamos de palavra. O alimento que ainda sustenta a igreja é palavra, meu irmão. O alimento que traz vida ainda é a palavra. Há uns banquetes aí, uns oba-oba, nada contra. Sou teólogo, eu gosto de, segundo o historiador tal, mas se a Bíblia se cala, eu também tenho que me calar. Porque ela ainda é o alimento, ainda que dá vida, que sustenta. Mas a estratégia de Nabucodonosor mude a alimentação deles, porque mudando a alimentação, começa a aceitar qualquer coisa. E eu vou dizer uma coisa: nunca foi tão utilizado nos últimos dias esse mecanismo, esse método de Nabucodonosor, como nos nossos dias. Você está pregando aqui, tem alguém que já está pesquisando no Google. Está ouvindo um pastor lá que não sabe nem como é a vida dele, não conhece ele, mas ele está dizendo: não é bem assim. Aí ele para de ouvir o pastor dele, que conhece, que sabe como que é a vida dele, para ouvir lá. É uma alimentação, meu irmão, meia boca. Aí tão meia boca que não sustenta, com poucos dias está voltando, dizendo: pastor, eu errei, eu preciso voltar. A estratégia de Nabucodonosor tira da pátria, muda o nome, muda a alimentação, porque mudando isso, automaticamente eles vão se corromper. Só que a Bíblia vai dizer que eles permanecem. Aí Nabucodonosor agora tem mais uma estratégia. A estratégia agora: mude a adoração deles. Alguns cantores não vão gostar do que eu vou falar, mas eu vou falar. Há hinos que são mais egocêntricos do que cristocêntricos, meu irmão. Há uns hinos que eu queria que alguém me mostrasse base bíblica para eles. Vou cantar um. Você cantar não. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando ver você na bênção, vai se arrepender. Vai estar, sabe aonde? Vai estar aí. Mostra a base bíblica para esse tipo de hino, pastores, por favor. A minha pergunta é: aonde está Deus em muitas da nossa adoração?
adoração ela ainda precisa ser diretiva ao Senhor. E a adoração é o ato mais sublime da criatura para o seu Criador. Ei, adoração ainda sabe, alguns criticam ainda a harpa, pastor Isaías cantando aqueles hinos antigos, mas deixa eu dizer uma coisa, tu olha na letra, está adorando a Deus. Há uma geração aí dos hinos que canta, que exalta mais o homem. Você vai subir, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa, se Deus fizer, ele é Deus, se ele não fizer, ele continua sendo Deus. O meu e o seu papel é continuar adorando ele, não negociando a nossa adoração. Será que alguém ainda tem adoração plena, genuína aí? Deixa eu ver. Será que alguém ainda tem uma adoração daquela que não, independente da circunstância, independente da situação, não, você está aqui para adorar ao Senhor, não pelo carro novo, não pela casa nova, não, porque tudo isso vai passar. Você está aqui para adorar ao Senhor, porque tu reconhece que ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Ei, Nabucodonosor diz, vamos mudar a adoração dele. Só que o que me chama a atenção é que eles permanecem. Passa Nabucodonosor. Quem assume agora é Belsazar. O Belsazar, ele assume o reinado. E a Bíblia vai dizer que ele resolve dar uma festa. E nessa festa ele se lembra das vitórias do seu pai. E ele tem uma estratégia. A estratégia é: vai lá buscar aqueles vasos que o meu pai trouxe de Jerusalém. Se eu tivesse lá, eu dizia a ele, pastor Valdo, eu dizer, Belsazar, o vaso está encostado, mas ainda é vaso, não mexe não. Não está em evidência, mas ainda é vaso, não mexe. Mas Belsazar manda trazer os vasos. Só que o que me alegra, pastor Lildes, é que Deus, quando ele quer exaltar, ele pega do monturo e coloca para se assentar ao lado de príncipe. Mas Deus, quando ele também quer humilhar, ele pega querubim ungido e transforma em Satanás. Belsazar toca nos vasos ungidos. Eu imagino Deus dizendo, vai tocar, Belsazar? Era a maior autoridade da época, era os Estados Unidos da época, meu irmão. Eu imagino Deus dizendo, tu vai tocar nos vasos? Eu vou descer aí. Isso é a mente do pregador, tá? Eu imagino o Pai, o Filho e o Espírito Santo dizendo assim, o senhor vai descer, pai? Espera aí. É para humilhar ele? A maior autoridade é? A Bíblia diz que só a mão aparece escrevendo na parede. Somente a mão, a maior autoridade da época, lê a Bíblia, lê o texto, vai dizer que a juntura dos seus joelhos começam a tremer. Somente com a mão. A minha pergunta é, ei Belsazar, e se tu vesse ou tivesse a visão que João viu, vê-se os pés de Cristo, que são como latão reluzente. Eu disse assim, Belsazar, se sua mão te faz tremer, imagina se tu visse o que está escrito na coxa dele, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Se só as mãos de Deus fez a maior autoridade da época tremer, imagina se ele visse os olhos que são como chama de fogo. Não, se só as mãos escrevendo na parede ele temeu, imagina se ele visse a boca dele que sai uma espada de 2 gumes, se ele visse os cabelos que era alvo como a neve. Não, só viu as mãos e ele começa a tremer. Ele fica preocupado. A Bíblia diz que ele vai mandar chamar todos os sábios da Babilônia, chama os astrólogos, porém ninguém consegue decifrar o que estava escrito na parede pela mão misteriosa. Não tinha sábio, não tinha vidente, não tinha astrólogo, pastor Valdinez, ninguém. Até que então a rainha diz, olha,
na época do teu pai, tinha um Daniel que revelava, que tinha discernimento. Eu imagino o rei dizendo, naquela época, manda chamar ele. Vou começar agora, a mensagem vai ser rápida. Pastor Carlos, o rei manda chamar Daniel. Só que eu penso que já tinha um tempo e o vigor já não era o mesmo. Já não era aquele jovem que foi levado cativo. O tempo passou, quantas lutas travadas. Quando o rei olha para aquele não jovem, para aquele senhor chegando diante dele, a pergunta és tu aquele Daniel? Sim. Não diga, és tu que pergunta. És tu aquele Daniel? Aqui é uma pergunta reveladora. Aqui é uma pergunta que é necessário fazermos. Por quê? Porque a pergunta és tu aquele? És tu aquele? O que o rei está perguntando parece simples, mas a pergunta do rei a unção ainda continua a mesma? A chama continua do mesmo jeito de quando tu começou? Sabe por quê? Porque as lutas vêm, as batalhas, as guerras cotidianas vêm, os desafios vêm. Só que a minha pergunta és tu aquele do início da sua chamada, do seu ministério? És tu aquele? A pergunta do rei és tu aquele que veio dos cativos? Porque afinal a estrutura parece que mudou um pouco. A gente começa a olhar para trás, quando começamos a pregar, algumas coisas mudaram. Os cabelos brancos começam a aparecer, a tenda começa a largar. Só que a minha pergunta a estrutura externa mudou, mas e a unção e a chama como está? Continua da mesma forma. Porque a vida do cristão é como um avião. Quando ele vai subir, a subida pode ser até mais ou menos. Ele sobe meio tripidando. Só que tem um negócio, para aterrissar, tem que ser uma aterrissagem perfeita. Pastor, o que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo, tu lembra quando tu começou? Que tu não via a hora de estar no culto? Tu lembra quando tu começou que num culto como esse tu já estava chorando? Tu lembra quando tu começou e tu dizia, Senhor, fala comigo nesse culto? Só que o tempo vai passando, nós entramos no modo automático. Lembramos que somos cristãos muitas das vezes no dia de domingo, dia de ir para o culto. Lembramos do Espírito Santo quando a coisa dá uma apertadinha. Mas no início da nossa caminhada, o Senhor está falando com alguém aqui. Tu lembra quando tu entrava no teu particular? Tu lembra quando tu estava lavando a sua louça, mulher? E de repente tu sentia a presença do Espírito Santo que invadia a tua cozinha. E ali lavando a louça, de repente tu começava a cantar um hino até meio desafinado. Mas quando de repente a presença do Espírito Santo te enchia, tu começava a falar línguas estranhas. Não sei se você lembra, será que tu lembra? Tu lembra quando tu estava pedalando aquela bicicleta, e mesmo pedalando aquela bicicleta, andando nas ruas dessa cidade, o Espírito Santo soprava ao teu ouvido dizendo, eu sou contigo. E pedalando aquela bicicleta, tu dizia, Senhor, eu não abro mão da tua presença. Será que tu ainda lembra? Será que tu ainda lembra no início da tua chamada? Será que tu ainda lembra quando o Senhor falava, ei, eu quero ter um particular contigo? Tu saía da onde tu estava, entrava mesmo dentro do banheiro, dobrava o teu joelho, e a presença de Deus enchia. Ei, será que você lembra quando tu vinha para a igreja e não via
dificuldade, não via problema na igreja. Não é porque eu estou diante do Senhor, não, porque eu já falei sobre isso, pastor Carlos. 32 anos de ministério. Tu senta com o pastor Carlos, ele ainda está falando de projeto para crescer a igreja. Ele está falando aqui, abrindo igreja lá que vai crescer. Aí muitas das vezes nós começando agora, estamos tomando leite agora. Já estamos igual galinha da Angola, estou fraco. Mas a pergunta do rei és tu aquele? Em outras palavras, a pergunta a unção continua do mesmo jeito, pastor Leudes? O desejo pelas coisas de Deus continua queimando da mesma forma? Será que tu pode perguntar para o teu irmão, diga assim, tu és aquele de quando tu começou? Diga para ele, és tu aquele? Pastor, melhora esse negócio, eu vou melhorar. Eu digo que o milagre não é a sarça queimar, porque a sarça queimar é normal no deserto. O milagre não está na sarça queimar, o milagre está em a sarça continuar queimando, porque a Bíblia vai dizer que Moisés olha, vê a sarça queimando, normal, mas quando ele olha e vê que ela não se consome, ele diz, eu vou chegar para perto para ver, porque Deus está nesse negócio. Deus está nesse negócio. Deus está nesse negócio. Por quê? Porque continua do mesmo jeito. Eu sempre digo que a maior referência que eu tenho de cristão é minha avózinha de 90 anos. Tem pessoas que a gente tem que brigar para ela ir para a igreja. A minha avózinha é o contrário, você tem que brigar para ela não ir. Porque ela tem 90 anos e os filhos têm que chegar e dizer, mãe, tu na pandemia mesmo só não pode ir para o culto, deixou um tio para cuidar dela. Ele deitava para tirar um cochilo, ele escutava o portão batendo, plá. Era ela que já tinha escapado e estava no círculo de oração. 90 anos, na mesma constância, do mesmo jeito. Eu brinco, J. Lopes, que ela tem um brochezinho escrito aqui assim, cooperadora. Meu irmão, aquilo é igual um distintivo da Polícia Federal, aquilo. Eu quero ver quem para ela. Ela coloca aquele distintivo aqui e vai para a porta. Aí esses dias, há um tempo atrás, juntou os filhos novamente. Mãe, só não precisa então ir tão cedo para a igreja. Ela diz assim, eu sou cooperadora, eu tenho que chegar primeiro. Eu digo, Jesus, todas as vezes que eu me sento com a minha avó, eu digo, eu tenho que ser mais crente. Sabe por quê? Porque a chama da velhinha, eu olho, ela está com cudinha, só Jesus. Mas eu olho a chama dela do mesmo jeito. Amém, chorava Cádio. Ei, Daniel, tu ainda é aquele. Em outras palavras, tu ainda tem a presença aí. É o mês da unção, tu ainda tem unção. Eu não sei se você lembra quando você foi batizado com o Espírito Santo. Qualquer coisinha é igual madeira de pino, né? Qualquer coisa pega fogo. A gente novo convertido naquela chama, não é assim? Qualquer culto, o pastor está falando glória a Deus, a gente já está dizendo aleluia, falando em línguas estranhas. Só que o tempo vai passando, as lutas, tantas coisas acontecem, e às vezes nós vamos esquecendo, vamos deixando do lado a unção, a presença. Mas essa noite a pergunta do rei és tu aquele? Mandorabaito. Ei, aprendo muito com a história de Davi. Sabe por quê? Ele está cercado, ele está num campo de batalha, pastor Carlos, e ele vai suspirar e dizer assim, ai que saudade que eu tenho das águas de Belém. Às vezes a gente cresce muito, a gente diz, não pastor, mas naquela época eu era um menino da fé.
Eu vou te contrariar, é melhor ser um menino cheio da presença do Espírito Santo de Deus, que qualquer coisa está dando lugar para o Espírito Santo de Deus, está ouvindo Deus falar, do que ser um sacerdote já farto dos seus dias, que já não ouve, não vê mais as coisas de Deus. Quando eu vejo o pastor Carlos, e não é rasgação de seda, que eu não preciso disso, e a minha esposa não veio, que não está muito bem, mas às vezes eu saio daqui e comento com ela, eu digo: rapaz, quando eu vejo o pastor Carlos pregando, e ele dá umas rajadas de línguas estranhas, dá uns gritos, um pulo, eu entendo que a chama continua do mesmo jeito. É pastor presidente, hoje ele não precisava disso. Aí, Geu, sabe o que acontece? A gente vai esquecendo. Aí, se perguntar para alguns, ele vai dizer assim: pastor, sabe por que a chama apagou? Porque tu não sabe como é que está a minha família, o senhor não sabe como é que está a minha empresa. Só que se você olhar para trás, você vai ver quanto livramento que Deus te deu, quantas coisas que Deus fez, e se Ele fez lá atrás, Ele vai continuar fazendo novamente. Ei, como está a unção? Pastor, está bem pouquinho. 2 Reis capítulo 4, aquela mulher só tinha um pouquinho de azeite. Só o que me alegra é que a Bíblia vai dizer que quando ela junta os vasos, enquanto tem vaso, tem azeite vertendo. Eu vou dizer de novo, porque eu ouvi um aleluia. Enquanto tiver vaso para ser cheio, tem azeite vertendo. É uma noite de renovo espiritual. Eu não sei se você já entendeu o que Deus preparou para as nossas vidas essa noite, mas é uma noite de bálsamo, é uma noite de refrigério. O rei está perguntando para você como está. Você ainda é o mesmo? Você tem os mesmos desejos? Eu lembro que quando eu comecei o desejo por pregar, né? Não sou muito velho, mas era na época daquelas fitinhas, sabe? Aí eu lembro que eu entrava dentro do quarto, pregava, gravando com aquela fitinha, e depois eu ouvia. Só que às vezes eu olho para a minha vida, a gente vai crescendo. Eu tinha tanto desejo. Qualquer coisa, se eu visse um passarinho cantar, pastor Valdinez, não sei se só eu passei por isso. Uma prova terrível, eu ouvi um passarinho cantar, eu já dizia: Deus está falando comigo, olha. E ali eu já fazia uma mensagem. Já fazia um rabisco. Mas hoje a gente observa que às vezes Deus está usando o profeta para falar. Deus continua fazendo, continua falando. Mas eu não paro nem para ouvir o passarinho, não paro mais para ouvir os homens de Deus. Mas o Senhor está dizendo: eu tenho ciúme de ti, eu quero te trazer de volta para o propósito. Amém, orará. Se você pode, eu te convido a se colocar de pé. Ei, Daniel, quem sabe tu chegou aqui como o apóstolo Paulo, dizendo: pastor, o senhor não sabe o tanto de lutas eu trago no meu corpo, as marcas de Cristo. Só que tem um negócio. O meu corpo tem marcas, que se essas marcas falassem, quantas lutas! Só que tem um negócio. Paulo vai dizer: eu terminei a carreira. Só que o pastor Carlos é muito lindo que ele diz: e a fé permanece intacta. Ele estava dizendo: enfrentei lutas, açoites. Em alguns lugares eu fui quase morto. Só que tem um negócio. Eu estou chegando no final. Só que a unção permanece do mesmo jeito.
o desejo permanece do mesmo jeito. E essa noite, juntamente com os pastores, os obreiros, eu quero orar por você. Mas eu quero ser bem claro, porque eu sei o que Deus está ministrando ao meu coração essa noite. Eu quero orar por você que precisa de um renovo espiritual. Eu quero orar por você que o Senhor falou contigo. Pergunte para você mesmo se você é o mesmo de quando você começou. Pergunte a você mesmo. E quando você obter uma resposta, eu te convido a sair do teu lugar e vir para frente. O Senhor quer renovar pessoas aqui. Tem pessoas batizadas com o Espírito Santo que há muito tempo não falam línguas estranhas. O Senhor quer te renovar hoje. Tem pessoas que têm muito tempo de crente, de cristão, mas não é batizado com o Espírito Santo ainda. O Senhor quer te batizar com o Espírito Santo hoje. Nós estamos no mês da unção. Você que está afastado dos caminhos do Senhor e quer voltar para a casa do Pai. Tem alguém? Venha. Você se distanciou, mas o Espírito Santo de Deus está te dizendo esta noite: eu não abro mão de você. Amém. Deixa eu levar aqui, ó. Xarablacambarablaca e choravas. Xerabandé que anaman chorablaca e choravas. Chequemendi que a mão debaquia. Onde está a segunda pessoa? Está vindo a segunda pessoa? Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus está dizendo para você: não abra mão de você. Você é fruto de promessa. Há um chamado na tua vida. É tempo de você voltar. O Espírito Santo de Deus está falando contigo essa noite. Vem. Vem. Tem mais alguém? Come on, chorabacai, choravas. Ai, choravando, come on, barabacai. O Senhor vai começar a renovar pessoas aqui. O Senhor vai começar a renovar pessoas aqui. Come on, barabacai, barabas. Come on, choravas. É noite de renovo espiritual. Cai, chorro. Tem mais alguém? Vem correndo. Vem. Você que precisa de um renovo. O Senhor falou contigo. Sai do teu lugar. Vem correndo. Vem. Você que crê nos dons espirituais. Você que crê nos dons espirituais e busca com zelo os dons espirituais, sai do teu lugar, vem para frente, eu quero orar por você. Vem. Seu corpo está todo trêmulo. Seu coração está acelerado, parece que vai sair pela tua boca. O Espírito Santo de Deus está falando contigo, eu quero te renovar. Tem um ato de fé, sai do teu lugar, vem correndo. O Senhor está falando contigo, dê um passo, sai do teu lugar. O teu corpo está acelerado, o Senhor está falando contigo, vem.